Esse aqui é para os ouvintes e esse é na live. Legal. Uma boa tarde para você que está nos ouvindo através da Rádio Melodia. Um grande abraço para você também que nos acompanha através do Facebook, através do YouTube. Um grande abraço para você. Estamos hoje aqui, mais um episódio do Café com Melodia. E hoje não é diferente, temos convidados maravilhosos aqui. Está ao meu lado esquerdo o pastor Carlos Coutinho. Ele, vou falar o currículo dele aqui, como a gente acabou de falar. Ele fez 1 ano de escola de evangelismo da Ame Evangelizar, é isso mesmo, pastor? Isso mesmo. Ele tem 2 anos de teologia nível básico pela EETAD e também é bacharel em teologia pela Uninter e pós-graduado em teologia em práticas pastorais pela Uninter também. E a minha diagonal aqui na esquerda temos o pastor Antônio Roberto. Ele é bacharel em teologia, pós-graduado em capelania, pastor, é isso? Isso mesmo. E acompanhamento cristão, e também é pastor há 12 anos no Ministério Internacional Vida Cristã. Boa tarde, pastor Carlos Coutinho. Boa tarde, meu irmão Kainan, boa tarde, pastor Roberto, boa tarde, meu pastor Evert, que Deus abençoe vocês, é uma alegria poder estar aqui, e boa tarde também, que a graça e a paz de Cristo sejam na vida dos nossos queridos ouvintes. É um prazer poder estar aqui, vai ser um debate abençoado, edificante. Quem ganha muito, estou sempre dizendo isso, vai ser os ouvintes, serão os ouvintes. E é uma alegria poder estar aqui, podendo compartilhar um pouco do que nós entendemos, da nossa visão, o jeito que nós olhamos para a palavra de Deus. E vamos abordar esse tema aqui, e em nome de Jesus, que seja uma bênção para a glória de Cristo. Boa tarde, pastor Antônio Roberto, tudo bem? Boa tarde, Kainan, mais uma vez aqui nos estudos da Melodia, eu que passei 7 anos aqui, né? Estava com saudade, né? E quero agradecer desde já a oportunidade de estar aqui de volta e abordando um tema tão maravilhoso. Boa tarde, pastor Coutinho, amigo, estou aqui com amigos, né? Pastor Evert aqui, nosso amado, então são pastores, homens de Deus e amigos. E temos o Kainan aí, que vai estar aí jogando para a gente aí. Amém. Algumas questões, então muito obrigado. E ouvinte amado, eu reitero as palavras do nosso amado Coutinho, quem vai ganhar vai ser você. É verdade. Boa tarde, pastor Evert, tudo bem? Boa tarde, Kainan. Boa tarde, pastor Antônio Roberto. Amém. Boa tarde, pastor Carlos Coutinho. Amém. Meus amigos, meus irmãos, estamos aqui entre amigos, né, homens de Deus, trazendo até você um pouco daquilo que o Senhor tem passado a nós, né? E hoje, grande debate, abençoado por Deus. Deixar claro aqui para todos os ouvintes que é um debate, mas como o pastor Antônio Roberto falou, que somos todos amigos. Amém. Ambos que vão defender os seus lados são amigos. É um debate que é só para, como se diz, para ampliar para os nossos ouvintes esse conhecimento, que nem da minha parte mesmo, bastante coisas que vocês vão dizer e provavelmente eu não saiba. Tudo que a gente vai falar aqui tem que ter a base bíblica, logicamente, porque, como todos cristãos aqui, seguimos a Bíblia. Então, Exatamente. seguindo as bases bíblicas. E para também introduzir o assunto aqui para a gente, pastor Evert vai estar falando um pouco aqui, né, pastor? Deixa eu reiterar só a questão da amizade, é bem interessante, que eu estou aqui no meio de 2 pastores que foram muito importantes na minha vida. Amém. O pastor Evert, assim que eu cheguei, a gente teve um encontro na praça e desde então não deixamos mais de se ver. E o pastor Coutinho, eu procurando uma faculdade de teologia, Verdade. ele me ajudou indicando a qual ele estava fazendo, e obrigado pela indicação, e a gente seguiu, né? Pastor Roberto, e só aqui começando, né, bem esse debate, o pastor Roberto, quando eu fui na igreja dele visitar, pensa numa recepção abençoada mesmo. Então, assim, foi lá, claro, né, me anunciou lá no, o pastor Coutinho está aqui, tem livros, e ele incentivou os irmãos a comprarem os livros. Benção, então, essas coisas a gente não esquece, ainda mais a gente que tem que batalhar, né, para vender, para publicar, para escrever, a gente vai lá atrás. Então, também agradeço ao senhor, muito obrigado. É uma alegria, obrigado pela recepção. E também o povo nordestino, que, meu Deus do céu, fui lá em 2016, é uma bênção demais, foi muito bem recebido. Então, bênção demais. Amém. Pastor Evert? Para dar início, então, eu costumo dizer que nós estamos subindo uma montanha, pastor. Cada um sobe de um lado dela, né? E cada um, ele resolve ter a visão que quer. Alguns aproveitam a subida e outros só querem chegar no topo.
E esta é uma grande pergunta que fica. Deus quer salvar a todos? Todos devemos aproveitar o caminho. E o caminho é Jesus Cristo. E aonde vamos chegar? A chegada, todos nós chegaremos. Pode ser que um aproveite mais este caminho. E pode ser que este só queira chegar no topo. E a grande pergunta nesta tarde fica: vamos chegar todos? Porém, Deus quer salvar a todos? Quem quer começar? Eu dou a honra. Pastor, eu prefiro o senhor, né, por questão da experiência, fique à vontade. Amém. Eu agradeço. É novo. Agradeço a honra. Eu sei que para começar é mais tranquilo, eu acredito que ser mais, tranquilo. mas fique à vontade. Amém, amém. Primeiro quero já essa pergunta deveria ser assim: Cristo morreu por todos ou somente pelos eleitos? Seria também uma interpretação dessa pergunta, que é o que está por trás dela. E outra coisa, esse assunto é muito complexo. Podemos passar aqui e fazer N debates e não se esgotaria o assunto. É um assunto muito complexo, que eles são debatidos por duas linhas de pensamento. É o calvinismo, no qual eu estou representando aqui, para ficar claro, e o meu amado pastor Coutinho, o arminianismo. E esse pensamento vai ajudar a entender o processo como o homem é salvo por Cristo. Então, essas considerações é necessárias. E outra, esse assunto faz parte da soteriologia, que é o estudo da salvação. São termos, vamos usar muitos termos teológicos, mas a gente vai procurar simplificar o máximo possível para que não confunda a cabeça do ouvinte. São termos teológicos, soteriologia, o estudo da salvação. E esse assunto que vamos tratar chama-se doutrina da expiação, limitada ou ilimitada. Eu vou estar defendendo a doutrina limitada, a expiação limitada. O nosso amado pastor Coutinho vai estar defendendo a expiação ilimitada, que é a todos ou não. E outra coisa, essa não é uma doutrina calvinista, é bom eu salientar. Ela pegou mais força, mas na história da igreja, dos pais da igreja, isso já foi discutido. Pra você tem ideia, em 354, Agostinho de Hipona entrou no embate teológico com o nosso amado Coutinho. Lembra o Coutinho? Não me lembro. Foi, mas ele fez com Pelágio, lembrei. Agostinho de Hipona e Pelágio, eles fizeram esse embate muito forte, 354. E ela foi o primeiro, o grande defensor da doutrina da expiação limitada. E ele rejeitou o livre-arbítrio, que é o que vai dar base para a doutrina ilimitada, é o livre-arbítrio. E aí Próspero de Aquitânia, em 390, Pedro Lombardo, em 1100, Tomás de Aquino, grandes pais da igreja, em 224, e Calvino. Ela ganhou ênfase, por isso que é chamado calvinismo, porque ela ganhou ênfase muito grande quando os remonstrantes, que a gente vai falar daqui a pouco, os remonstrantes, eles levantaram novamente esse tema, e no Sínodo de Dort houve uma decisão em 1618. Então esse tema é um tema bem explorado já pelos teólogos, mas a gente vai seguir aqui. Então, É isso, meu amado Coutinho. Então a pergunta que não quer calar ok. Então eu já faço aqui para o amado Coutinho, dada essa apresentação. Você vai fazer a pergunta para nós agora? É a pergunta já. Já foi feita, Essa né? já é a Isso. pergunta. Tem a minha... Deus quer salvar a todos? Ok. Agora é minha... Por vez, favor. né? Bom, a resposta, se Deus quer salvar a todos, é sim. Né? O jeito que nós olhamos para a Escritura Sagrada, Deus quer sim salvar a todos. A salvação é uma oferta de Deus por meio de Cristo, e essa salvação é universal, sem ser universalista. Tem uma diferença de salvação, oferta universal e universalismo. Universalismo é uma doutrina que o pastor Roberto está comigo nessa também, a doutrina antibíblica, né, que diz que no final de tudo, todos os homens serão salvos independentemente das suas escolhas. Então isso aqui é antibíblico. Quando eu digo que a salvação é universal, eu estou dizendo que ela está disponível para todos os homens. Ou seja, qualquer pessoa pode acessá-la desde que creia na pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Conforme o próprio texto diz, João 3,16 até o versículo 18, porque Deus tanto amou o mundo, todas as pessoas,
né? Não está falando aqui de classes, né? De rico, pobre, está falando de todas as pessoas. Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça. Ó, todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. O versículo 18 diz, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no Filho unigênito de Deus. Então, sendo assim, acreditar que Deus não quer salvar a todos, ou seja, que ele não disponibilizou a salvação para todos, ao meu ver, é ir na contramão da própria palavra de Deus, da própria Bíblia. De uma certa forma, com todo respeito, obviamente, com o pastor Roberto, minha questão não é com o pastor Roberto, mas com a doutrina calvinista, crer que Deus quer salvar somente os eleitos e não a todos, né? A salvação não disponibilizou para todos, é até ofender o caráter do próprio Deus de amor. Então, assim, o desejo de Deus é sim salvar a todos. Isso não quer dizer que todos serão salvos, né? Porque tem a ver com o ser humano aceitar a oferta da salvação. Sobre a pergunta tema que se Deus quer salvar a todos, um texto da palavra de Deus, ao meu ver, muito claro, 1 Timóteo 2, verso 1, o pastor Roberto já sabia que eu ia falar esse texto, diz assim, ó, antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica. Preste bem atenção aqui, queridos ouvintes, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Versículo 4, já para encerrar rapidinho. Que Deus, que deseja, Deus, nosso Salvador, 4, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, a pergunta tema do nosso programa está respondida aqui no versículo 4. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, um homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Então, até a questão da doutrina limitada, que Jesus se entregou só para os eleitos, no versículo 6 aqui também entra em choque com a própria Escritura, que se entregou, que a si mesmo se entregou como resgate por todos. Então, com certeza, Deus quer, Deus deseja, conforme nós vemos aqui nesse texto de 1 Timóteo, salvar a todos os homens. Pastor Roberto? Ok. Todos concordamos, quem acredita na doutrina da expiação limitada, nós acreditamos que o sangue de Jesus tem poder suficiente para salvar todos os pecados da humanidade. Eu acredito piamente que há poder no sangue de Jesus para isso. Também concordo que a sua expiação foi oferecida a todos os seres humanos, foi oferecida. Todo aquele que colocar sua confiança em Jesus Cristo, em seu sacrifício, receberá os benefícios, o seu perdão, o perdão de pecados, completamente. Viu? Estou também confiando que qualquer um que responder essa oferta, a oferta também será salvo. A questão é para quem foi feita ela, que é o que eu vou responder na base doutrinária que eu aprendi, na verdade, eu resisti muito tempo a essa doutrina. Eu passei algum tempo, até compartilhei com você, foi muito chocante para mim, e pensar que Deus escolheu alguns e outros não. Nossa, isso foi um choque, como está sendo um choque para os ouvintes. Você pegou o primeiro tema pesado, isso aqui está chocando a mente dos ouvintes. Alguns que têm um pouco de manejo mais com a Bíblia e conhecem o assunto, está digerindo bem, outros já estão, como assim? Então, eu vou estar falando o que os arminianos acreditam. A linha que o pastor Coutinho defende, que é o arminianismo, que a graça de Deus, ela restaurou o livre-arbítrio do homem, concernente à salvação, e cada indivíduo, ele é capaz de aceitar o chamado de Deus. O chamado, lembra da oferta da morte e ressurreição de Jesus Cristo. E que também ele pode, através da incredulidade, negar ou não receber essa oferta, resistir através da incredulidade. Esse é o pensamento arminiano, esse é o pensamento do nosso amado Coutinho aqui. Ele defende isso, que o ser humano pode resistir à ação do Espírito Santo em sua vida. Eu acredito, pela luz da Escritura, que não adianta eu ficar falando se não der base, o texto base para se defender isso está aqui, ele acabou de ler,
1 Timóteo, grave isso, 2, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento. Então, pastor, mas o texto está dizendo que é desejo de Deus que todos sejam salvos, né? E aí, esse aqui você olhou, ficou com esse versículo isoladamente, já encerrava o debate. Não, você está certo. Nós já encerraríamos tudo aqui, porque o versículo parece claro, olhando à primeira vista, mas ele precisa ser lido dentro do seu contexto. Toda a escritura precisa ser lida dentro do seu contexto. E aí eu preciso ler o contexto para nós, o pastor Coutinho citou esse versículo, é o versículo-chave, para sustentar que todos serão salvos, porque tem aqui um versículo aqui falando que é o desejo de Deus que todos sejam salvos. No entanto, portanto, todavia, entretanto, no verso 1, que é o início do capítulo 2, Paulo diz assim, antes de tudo, eu vou dar o contexto do versículo, antes de tudo peço que, Paulo escrevendo, né, a seu filho Timóteo, dando orientação, ele era pastor da igreja de Éfeso, e ele está dizendo, olha, antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens. Esse é o verso primeiro. Então, pastor, está aqui, todas as pessoas do planeta, aí ele vai afunilar o assunto que ele quer tratar. Ele vai falar para um grupo de pessoas que tem em mente. Paulo tem um grupo de pessoas em mente. Então, vamos entender também o contexto. Eles estão debaixo de uma perseguição ferrenha, onde o Império Romano, com toda a sua ferramenta, oprimindo a igreja, perseguindo a igreja, e agora tem que orar por eles. Então, o contexto é esse. Então, a igreja não quer orar por essas pessoas que estão oprimindo e matando elas, fechando as igrejas. E agora Paulo diz, antes de tudo, eu quero que vocês orem por todos os homens. Olha, essa carta está sendo lida, a igreja. E aí diz assim, ora em favor dos reis. Agora Paulo chegou onde ele queria. Os reis e todos os que se exercem autoridade, os soldados que estavam matando. Os soldados que estavam perseguindo a igreja, o rei que estava perseguindo a igreja. Todos que exercem autoridade, para que vivam uma vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Então, para não complicar mais a vida de vocês ainda, é bom que vocês orem. Olha que coisa interessante. E aí ele vai dizer o seguinte, então quer dizer que eu tenho que escolher por quem orar? Não, você vai orar pelas autoridades. Aqui ele pôs, isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Aí ele agora cita o versículo que está dando base a todo esse nosso aqui debate, que deseja que todos os homens sejam ao pleno conhecimento da verdade, sejam salvos, não é isso? Ou seja, quem são esses homens? Aqui é o contexto que eu quero trazer. Quem são esses homens que Paulo está dizendo? Que todos os homens sejam salvos. Todos aqui, nós que estudamos o calvinismo, não entendemos que seja toda a humanidade, que Paulo está se referindo a todos esses homens dos quais ele havia citado anteriormente. Quais? Que Deus também tem. Aqui seria salvação. Por classes, alguma coisa? Isso, por classes. Ele vai atingir também o rei, os reis, as autoridades também. Deus tem povo, raça, nações e tribos. Então, é nesse sentido que também Deus, ou seja, esse Nero vai ser salvo. Quer dizer que os reis são salvos? Sim, Deus tem povo em todas as tribos, raças e nação. Então, todos que eu entendo aqui dentro do contexto, Paulo está aplicando não o universalismo ou a salvação universal, estendendo. Paulo não aplicou disso, pelo menos há uma análise do texto dentro de um contexto. E também nós temos de forma negativa outro texto que ele vai citar já, eu vou fazer o contrário, vou citar por ele, que é o Pedro. Pedro diz, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns julguem demorado, pelo contrário, ele é paciente para com você, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então ele vai citar para mim esse versículo aí já. Aonde que é esse que o senhor citou? Segunda de Pedro 3:9. Já está pronto, engatilhado. Só que é assim, nós vemos ainda no versículo 4 que eles têm que chegar ao conhecimento da verdade. A pergunta é, todos chegarão ao conhecimento da verdade? Estou gostando aí. Todos vão chegar? Se todos vão chegar, obviamente que não. Não vai chegar. Vão rejeitar, ao meu ponto de vista, vão rejeitar. Mas só para ainda nessa questão do pastor. Do gancho do capítulo 1 Timóteo, isso, capítulo 2, versículo 4. Essa daí, com
com todo respeito, é uma interpretação realmente calvinista, porque o texto realmente fala dos reis, né? Mas antes vai falar assim, ó, antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações e intercessões. Não está falando de pregação aqui, está falando de orações. Para quem vai orar? Por todos os homens. Isso. Depois não é 2 pontos, né? Eu sei que no original não tinha pontos, mas aqui, ponto e vírgula. Pelos reis, pelos que exercem autoridade. Então, tem que fazer oração para essa turma aqui. Isso. Aí explica por que tem que fazer. Para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com Certo. toda piedade. Piedade é serviço ao Senhor, piedade é caminhar com Jesus. Isso. E dignidade. Aí fala, isso é bom e agradável a Deus, ou seja, que vocês vivam uma vida tranquila. Aqui no versículo 4, aí fala, nosso Deus, no versículo 4, aí no versículo 4 fala da questão da salvação. Vida tranquila, que diz que deseja, o nosso Salvador, né, no versículo 3, que deseja que todos os homens sejam salvos. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte, ó, façam orações, Timóteo, façam orações para os reis, façam orações para os que estão revestidos de autoridade, para que vocês tenham uma vida tranquila. Então, assim, nós devemos orar por aqueles que estão em eminência sobre nós, sem dúvida alguma, nós temos que orar por eles. Sem exceção. Para quê? Sem exceção, para colher os benefícios de um bom governo. Isso. Que esses benefícios serão valiosos para nós. Por quê? Porque isso vai dar um bem-estar para a igreja e vai dar o avanço ao evangelho. E é isso que Paulo está dizendo aqui à minha interpretação, o avanço ao evangelho. Por que o avanço ao evangelho? No versículo 4 que fala que Deus, aqui, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então esse é o desejo de Deus, essa é a vontade de Deus. Eu não vejo sentido na questão da doutrina calvinista, Deus desejar isso, mas ele não abre essa possibilidade, essa oportunidade para as pessoas receberem. Então eu elegi, é assim que fala? Deus elegeu isso. Só os seus, aquele grupo, mas ele fica desejando que quem ele não elegeu não receba o conhecimento da verdade. Então Deus deseja realmente a salvação dentro do que eu entendo desse texto aqui. Fica à vontade. Só uma pergunta aqui. Uhum. Quando o Senhor Jesus Cristo elege os 12, e aí lá no capítulo 13 de Lucas, é uma pergunta que ele vai responder aos seus discípulos. Os discípulos estão querendo saber quem que vai entrar, né? Aí ele diz, esforçai-vos. No versículo, capítulo 13, versículo 24. Vamos abrir aqui. É uma resposta de Jesus. Ele diz assim, esforçai-vos por entrar pela porta. Lucas 13, 24. Aí é uma pergunta aqui para o pastor Antônio Roberto. Ok. Tá bom. Vamos lá, então. Antes do pastor explicar, lê o texto. Daqui a pouco vem para mim, só faz aí. Antes do senhor explicar, tanto na sua introdução quanto agora na explicação do Carlos Coutinho, vocês citaram eleitos. Isso. Quem seriam esses eleitos? Gostei. Os eleitos é um certo povo X ou não? Quem que seriam esses eleitos que o senhor usou na sua introdução? Ok, você me permite eu responder ela daqui a pouco? Por favor. É porque às vezes tem gente que nos ouve que vocês estão citando eleitos, okay. E eles não entendem. Eu vou trazer essa termologia, né? Utilizada na Bíblia em muito, você vai ver. E aí também é outro ponto que ele vai dizer quem são esses eleitos, do que Paulo se referia. Mas eu acredito que os eleitos são aqueles os quais Deus escolheu antes da fundação do mundo para ser seus. E aí Paulo faz sempre menção, os apóstolos fazem menção, por exemplo, Pedro escrevendo na igreja, diz aos eleitos que se encontram na Capadócia. Então é uma terminologia utilizada aos crentes, à igreja santificada, remida, comprada com o sangue de Jesus. Então fica claro, quando a gente falar eleito, a gente está falando de crente, de pessoas que professaram a fé em Cristo. Nós chamamos de eleito. Pelo menos quando eu me refiro na igreja, mesmo não sabendo quem é, mas eu trato todos como tal. É importante frisar isso. É essa questão de eu não consigo distinguir, homem nenhum consegue distinguir quem é e quem não é. Entendi. Isso pertence a Deus. Então eu jamais teria condições, ele ou eu ou qualquer um de vocês aqui, de destacar um grupo e dizer aqueles são, aqueles não são. Isso. Porque isso está nos desígnios de Deus. É importante frisar isso. A gente está numa teologia de uma defesa de que se Deus salvou ou não salvou
Todos. Então, vamos lá. Você falou em vontade permissiva. Eu gostei porque essa é a ideia mesmo. Ele falou de algo e eu... você viu que você concordou comigo. Que a primeira parte está falando disso, eu concordo 100%. Né? Qual O Paulo está orando com você. Está orando. Para para a igreja não piorar o seu estado. Né? Para ter uma vida pacífica. Né? Mas não Imagina que a salvação é para mas a só que aí ele né? não separou. E quando o texto não há uma separação de assunto. Até na epígrafo da nossa Bíblia não há separação. Os estudiosos entenderam que está tudo dentro do contexto. Ele deu a introdução da oração e em seguida já falou de que Deus tem um desejo que sejam salvos. E eu acredito que ele estava falando do mesmo grupo. Ok, eu acredito. Mas você falou de vontade, lembra? Que Deus tinha uma vontade, imagina se essa vontade não fosse cumprida. Então vamos entender sobre a vontade de Deus. Até nisso, a questão que o Kainan falou, já essa pergunta que foi feita aqui por Jesus, né, pelos discípulos de Jesus, né, já encaixa aqui para saber se tem grupos ou não. Né? Porque Jesus mesmo, perguntaram a ele assim, ó, Senhor, não são poucos os salvos? Aí ele vai responder. Respondeu-lhes, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então é por isso que a gente está falando a respeito desses grupos, que nós não podemos separar os grupos. Então vamos lá. Temos essa condição. Ele falou, eu lembro que é da vontade de Deus. Isso. Então vamos entender à luz da palavra na Bíblia. Você vai ver duas vontades de Deus. Talvez você ache uma concordância em todas as linhas. Há duas vontades de Deus. Não é isso? Você concorda que há duas vontades de Deus, uma permissiva e uma revelada. Ok? Isso é claro, é um consenso entre os teólogos. Há duas vontades de Deus claras na Bíblia, que é a vontade, ele chama perceptiva também, e a revelada. Por exemplo, vamos lá, ou a vontade perceptiva de Deus, está aqui, ó. Pois, essa aqui é revelada, por exemplo. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que sustentem, que se abstenham da imoralidade. Ou seja, existem prescrições de Deus na palavra. Prescrições de Deus na palavra. Claro, prescrições, essa aqui é uma delas, que o povo de Deus seja santo. Santificado é separado, né? Separado desse mundo corrupto. Isso aqui é uma vontade de Deus, revelada na sua escritura sagrada. A outra, está aqui a outra prescrição. Por exemplo, 1 Tessalonicense, em tudo dai graça, porque esta é a vontade do Senhor. Então está aqui, eu revelei, está aqui duas vontades reveladas de Deus, claras na Escritura Sagrada, que o povo dele seja santo, separado, santificado, tenha uma vida santa, separado desse mundo. Depois que nós devemos dar graça. A pergunta é, todos vivem uma vida santa? Mas é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus? Mas todos têm uma vida santa? Mesmo no Senhor? A resposta é não, né? Todos são gratos? A resposta também é não. Nós sabemos que a ingratidão impera dentro da igreja, fora da igreja. É impressionante. Nós vemos crentes que são abençoados grandemente e, no entanto, eles viram as costas, né? Jesus falou dos 10 leprosos, apenas um voltou. Então, mas a vontade de Deus é que eles fossem gratos. E, no entanto, essa vontade não é cumprida. A outra vontade de Deus, que os teólogos chamam de vontade decretiva, é aquilo que Deus determinou segundo os seus conselhos, conforme está lá em Efésios capítulo 11, né? Em Cristo fomos também feito herança, predestinado segundo o seu propósito, daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Isso aqui é decreto de Deus. Aquilo que Jó falou em Jó 42:2, bem sei que tudo tu podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Então, a vontade de Deus, nós devemos distinguir para entender o fundamento da doutrina calvinista, que é a expiação limitada, que Deus tem a decretiva e tem a permissiva. E tem não é permissiva, eu acabei de falar, o nome dela é preceptiva, que ele já deixou lá, está lá, exposta para ele. Então, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Não sei, você não sabe. Vamos buscar, a gente procura conhecer qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Paulo diz isso lá em Efésios, procurar conhecer qual seja a vontade de Deus para a sua vida. Eu tenho algumas coisas que eu não sei. Se Deus realmente, mas eu vou e aquilo é confirmado com o tempo, mas eu não sei a vontade de Deus plena para a minha vida. E certamente nós não sabemos.
Pois nós fazemos o que vamos fazendo, Deus vai confirmando aquilo, vai estar dentro da vontade de Deus isso. Mas você não tem condição nenhuma de dizer que se a vontade de Deus fazer isso. Por isso se casa errado. Por isso que muitas vezes entra em emprego errado. Às vezes você entrou na sua vontade, você não perguntou se aquilo é da vontade de Deus. Correto? Para saber se aquilo, Deus estava aquilo. Então, não sabemos às vezes. Algumas coisas Deus revela. Ok? Então fica claro. Então, sob vontade de Deus. Então, se a vontade de Deus que todos sejam salvos, e aí? Eu acredito que Deus deseja que muitos sejam salvos. Então, Mas não no sentido arminiano. Não nesse sentido. Deus é um Deus salvífico. A Bíblia apresenta, a Escritura apresenta Jesus como um Deus salvador. Né? Salvador. No entanto, os textos bíblicos vão me dizer aqui algumas coisas que a gente vai... Vou dar até a oportunidade para você. Eu volto já para ele lá. Mas você pode ficar à vontade, o Cainã. Mas eu vou falar para fazer um fechamento dessa vontade. Se é a vontade de Deus e não vai ser salvo, como é que é? Se Deus deseja e esse desejo não vai ser cumprido, então como é que funciona isso? Como é que você reconcilia isso? Deus deseja, mas eles não serão. Como é que você reconcilia isso na doutrina arminiana? O que acontece? O que o pastor Roberto está dizendo é o seguinte, que se Deus deseja, e Jó diz que os planos dele não podem ser frustrados, então se nem todos, o apóstolo Agostinho concorda que nem todos vão ser salvos, mas não porque Deus não desejasse que eles fossem salvos, como que faz se nenhum dos planos? Aí que está. A grande diferença é que, na visão do pastor Roberto, ele acredita que a pessoa não consiga resistir essa oferta da salvação. Isso mesmo. E ao meu parecer, ao meu ver, biblicamente, a pessoa pode resistir sim, mas é a vontade de Deus. Primeiro ponto interessante lá, que a palavra grega ali para Deus deseja que todos sejam salvos, essa palavra grega teló, que tem a conotação de sentimento. É diferente da palavra grega bolonai, que tem a ideia de planejamento, de decretivo, que é aquilo que fala. Então o dicionário vai dizer o seguinte, que Deus expressa, esse bolonai aqui, é um significado com mais força do que teló. Então tipo assim, se tivesse bolonai aqui, seria assim, ó, que Deus deseja, ele vai fazer, que todos sejam salvos. Mas não é, aqui é um desejo, uma vontade de um pai que quer que seus filhos aceitem a oferta da salvação. Agora, a ideia de dizer que nós não podemos rejeitar, que o que Deus fala a gente não pode rejeitar, né, o que Deus quer, na verdade, biblicamente falando, a gente não consegue enxergar isso. Ao nosso ver a pergunta do pastor Roberto, a gente consegue resistir sim à oferta da salvação. Quando a gente pega, mesmo sabendo que esse texto não está falando de salvação direto, mas aqui está falando de rejeitar a vontade de Deus, a gente pega Mateus 23:37, que Jesus diz assim, ó, Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Olha só o que Jesus fala, Deus falando, né? O pastor Roberto concorda que Jesus é Deus, não é a mesma pessoa que o Pai, mas ele é Deus, divino. Exato. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, vírgula, mas vocês não quiseram. Opa, houve uma rejeição aqui da vontade. Deus quis, eu explico com esse texto. Deus quis, porém, o desejo dele não era decretivo, não era determinando algo, mas Deus quis, mas aqui Jerusalém rejeitou. Então, há sim uma possibilidade, há sim a oferta para todos, o desejo de Deus para salvar todos, todos os homens, esse é o Deus de amor, Deus bíblico, e só que nem todos serão por causa do quê? Por causa deles, dessas pessoas, se vão aceitar a oferta de salvação ou não. É isso que é a minha visão sobre isso que o pastor falou. Eu entendi perfeitamente o ponto do amado pastor. Então ele está me falando que a doutrina arminiana, ela defende que essa salvação tem uma condição. É esse o ponto que ele está dizendo, que essa salvação ela é condicionada. Só lembrando que uma coisa importante, pastor Roberto, obrigado pelo espaço que você me dá aqui,
Na verdade, assim, a doutrina arminiana eu nem nem me entrou. aprofundei, nem entrei, nem estudei. É mais pela perspectiva bíblica mesmo. Mas essa perspectiva bíblica, ela vai defender exatamente lembra no pensamento e arminiano. uma outra coisa interessante, pastor, que, acho que tem um tempinho, mais que o senhor me abriu aqui, eu tenho um tempinho. O livro de Jó, né, fala 42:2, né, sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Eu não acredito que se uma pessoa não aceita a oferta da salvação, isso quer dizer que o plano de Deus se frustrou. Eu não acredito nisso. Okay. Eu não acredito que Deus... a visão calvinista é o quê? Que me parece ser isso. Que Deus cumpriu o seu propósito quando alguém é salvo. Não. Deus, ao meu ver, Deus cumpriu o propósito na cruz, em Cristo. Isso. Quando Ele abre a salvação para todos. Conforme diz aqui, 19:30 de João. Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Ele cumpriu. Tem feito de uma vez por todas. De uma vez por todas. Perfeito. Se alguém não aceitar, isso não quer dizer que se alguém aceitou, Deus frustrou, foi frustrado o plano de Deus, porque alguém não aceitou. Não vejo dessa maneira. Pastor Antônio Roberto? Então, na cruz, eu acredito piamente que Deus fez sua justiça. Ele cumpriu Jesus cumpriu todos os preceitos da lei e Deus exerceu sua justiça em Cristo Jesus. Concordo plenamente. Mas o que acontece? A salvação nessa visão, como o Coutinho está passando, as pessoas precisam querer. É o que ele vai chamar de livre-arbítrio. E esse é o ponto central, a compreensão e o entendimento dessa mensagem. Deus quer salvar todo mundo, mas ele tem que respeitar a vontade das pessoas. Em outras palavras, seria isso aqui que ele está apresentando. É o que João acaba dizendo, né? No capítulo 1 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Ele veio para o que era seus, mas houve a rejeição. Então, mas preste atenção. Eu acho incoerente que a vontade das pessoas prevaleçam, porque a Escritura vai apresentar um Deus soberano, um Deus que manda. E aí eu não acredito, e a Escritura vai me apresentar isso, eu vou ler alguns versículos já, que vai mostrar, porque a pergunta do nosso tema é, ele morreu para todos? Eu digo que não e que sim. Achou como é que é? Não, a pergunta é outra. Não, Deus quer salvar quer salvar todos. Eu quero salvar todos, eu digo sim e não. Okay, sim, porque ele vai salvar todos os eleitos, aí é o sim, e não porque tem pessoas que vão rejeitar mesmo. Eu vou explicar por quê. E aí isso é perigoso para quem não tem um estudo bíblico. Então se eu estou salvo, aí vai citar para mim João 3,16, já estou antecipando, que é porque Deus amou o mundo, pastor, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna, não é isso? Agora entenda só, esse mundo aqui, na minha visão, na visão calvinista, nós acreditamos que esse mundo, ele não está falando do mundo, todas as pessoas, de indivíduos, não. Ele está conversando com Nicodemos, um mestre da lei. E vocês vão entender, no Evangelho de João, Nicodemos, ele diz, essa fala foi dita a Nicodemos, numa conversa com Nicodemos. Quem é Nicodemos? A Bíblia diz um mestre da lei, um judeu zeloso com a lei judaica, porque na mentalidade de Nicodemos e dos judeus, você vai ver isso postando na Bíblia, que a salvação é só para os judeus. É tanto que quando Pedro vai à casa, que ele é chamado para ir na casa de Cornélio, é necessário mandar um anjo para convencê-lo. E teve aquela visão dos lençóis, porque os judeus era inconcebível na mentalidade do judeu que Deus podia salvar gentios. E que a salvação era exclusiva de quem? Dos judeus. Então, o contexto de João 3,16 está falando disso. Lembra de Jonas que ficou irado quando Deus manda ele pregar em Nínive? É porque a mentalidade do judeu era que eles eram únicos e exclusivos. E Deus ia mostrando, ao longo da Bíblia, Deus vai mostrando que Deus tinha outros povos, não só judeus, fazendo isso lá em Jericó, com Raabe. E vai escolhendo aí, tirando dentre os gentios, pessoas, mostrando que não era só dos judeus. Então, para mim, o mundo é ricos, pobres. Deus tem povo pobre, rico, gordo, magro, nações, povos, raças.
Então Deus tem um povo. Por isso que eu prego hoje o Evangelho com mais convicção. Entender isso, que Deus tem um povo. E esse povo vai ser alcançado através da pregação. Porque, se Deus já escolheu, não precisa pregar. É o contrário. Aí é que eu preciso pregar. Para que o Evangelho alcance esses eleitos. E Jesus falou isso. Por exemplo, olha um exemplo claro. O próprio João vai responder. Então, quer dizer, pastor, então Deus amou o mundo, pastor. Está claro. Mas o 1 João 5,19, olha o que João fala. Sabemos que somos de Deus. E o mundo inteiro já é do maligno. Cainão, você é do maligno? Não. Você é do maligno? Nós não somos do maligno. De modo algum. Nós somos de quem? 5,19. 5,19. 1 João 5,19. Olha a expressão do mundo aqui. Como não é cada indivíduo. Não é indivíduos o mundo. Não está falando de indivíduo. Não é cada indivíduo. Está aqui, ó. Ele escreveu para a igreja. E ele diz que o mundo já é do maligno. Quer dizer, a igreja não é do mundo. Se eu entender que Deus amou o mundo, então João está se contradizendo, dizendo que o mundo, que também todo mundo é do maligno. E foi o próprio João que, o livro de João, ele escreve, porque Deus amou o mundo, e agora ele está dizendo assim, sabemos que somos de Deus. E que o mundo inteiro, agora ele estendeu mesmo, já é do maligno. Não é essa expressão mundo. Ele fez uma separação clara entre a igreja e o mundo aqui. E aqueles que não foram remidos. Então, assim, ninguém é do maligno. É que, assim, só interferindo, nós sabemos bem que João está escrevendo essa carta para uma igreja. Isso. E é a igreja de Jerusalém. Isso mesmo. Né? Correto? Então, daqui João está partindo da igreja de Jerusalém, a igreja que precisava, que estava fazendo algumas acepções, algumas separações, e ela precisava ser diferente do mundo. Então é por isso que João está referindo aqui a este mundo, a que seria a diferença. Mas ele fez menção muito essa menção é uma menção para a igreja de Jerusalém, que ela precisaria ser a diferença. Não que não queria salvar o mundo. Sempre vou dizer isso, com muito respeito ao posicionamento do pastor Roberto. João 3,16, Deus amou o mundo. Ele diz que é um mundo no sentido de classes, todo tipo de pessoas. No sentido, é assim mesmo? Na verdade, ali, Deus amou todas as pessoas. Né? É o meu entendimento, Deus amou todas as pessoas. Quando o pastor Roberto linka 1 de João 5,18 e coloca, sabemos que somos de Deus e que todo mundo já é maligno, a gente precisa entender, pastor Roberto, sabe disso aqui, que há uma diferença de mundo na Bíblia, no Novo Testamento. Isso. Tem mundo pessoas, né, falando das pessoas, mundo planeta Terra e mundo sistema. O que João está falando aqui é justamente do sistema, o sistema invisível, o sistema que está por trás que Satanás está por trás desse sistema invisível, batalhando contra o evangélico. Por exemplo, Paulo chama o diabo de príncipe deste mundo, Deus deste mundo, Deus desse século. Isso. Então, quer dizer, quem é o Deus desse mundo? Não é Segundo Deus Coríntios soberano? 4:4. É 4:4, segundo Coríntios 4:4. É o Deus. Então, assim, se a gente misturar a palavra mundo, aí vai fazer uma confusão mesmo. Agora, como eu sei que o texto de João, primeiro que o próprio texto de João 3,16, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que o mundo não se fosse condenado, mas que fosse salvo por meio dele. É só ver as palavras do próprio João Batista em 1,29. Ele diz, no dia seguinte João viu Jesus aproximando e diz, vejam, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado dos eleitos? Não, que tira o pecado do mundo. Ou seja, o pagamento foi para todas as pessoas. O pagamento para a salvação foi para todas as pessoas. Não tem como a gente fugir dessa realidade. Eu concordo plenamente. Essa separação aí é exatamente isso. Mas o ponto é mundo, para que nós não confunda. Mundo e todos, aí onde está. Porque se ele estava conversando, então tem que contextuar João 3,16. Ele não falou mundo, pessoas. Nicodemos, Deus tem povos fora de Israel. Era povos. E ele não englobou o mundo
seria incoerência eu pegar aquele texto e dizer, não, ele está falando aqui que ele foi o mundo inteiro. Não é. Havia uma diferenciação. Deixa eu ler um texto para você ver. Deus não ama todas as pessoas, então. Ama. Ele tem um amor à graça comum e à graça especial. Já é eu podia entrar nessa vertente. Existe uma graça comum. Olha, o sol nasce, rapaz, para todos. O justo e o injusto. A chuva cai na lavoura. Isso é amor puro. O nosso Deus é um Deus de amor. É um Deus de misericórdia e de bondade. Agora, no entanto, você vai entender aqui, olha só. Vontade de falar. Ó, Paulo diante do rei Agripa, quando você lê esses textos, você vai entender. Qual que é o capítulo? Atos 26, verso 28. Esse discurso me impressiona muito. Como vai dar reforço que Deus, quando ele tem os seus, ele vai salvar quantos Jesus morreu por eles. 26, 28. Olha o que está escrito. Ele estava discursando com o rei Agripa. Olha que coisa linda. Ele estava fazendo sua defesa, né? Perante Festo. Aí o rei Agripa vai e interrompe. Paulo era um teólogo em tanto, né? Ele fazendo sua defesa. Aí Paulo, lá para o discurso, já terminando, o rei Agripa interrompe ele. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse, por pouco, me persuades a se fazer cristão. Ou seja, Agripa disse, rapaz, Paulo, você quase que me convencia. Agora a resposta de Paulo vai me chamar a atenção. Paulo respondeu, assim Deus permitisse, se Deus quisesse, em algumas versões, se Deus assim determinasse. Isso no versículo 29. Paulo respondeu, assim Deus permitisse, que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei Agripa, mas todos, os que hoje me ouvem, se tornassem tais como eu sou, exceto essas cadeiras. Paulo disse assim para o rei Agripa, se Deus quisesse, em outras palavras, eu acho que ele está dizendo assim, Agripa, se tu fosse um eleito, tu se convertia mesmo, tu ia ouvir a minha mensagem e ia se converter. Só a cadeia não se converte, pessoas se convertem. Mas se Deus quisesse, ele foi bem claro, se Deus quisesse, rei Agripa, tu serias como nós. Olha que ele deixou no ar. Se Deus quisesse que você fosse, você seria. Isso não depende de você, é isso que Paulo está dizendo. Querer Jesus não depende do homem. Não depende, irmãos. Aí é o ponto central para entender o pensamento que nós estamos expondo. Não depende, eu não acredito que Deus colocaria algo tão precioso na nossa mão, que é a salvação, que é através do livre-arbítrio. Está aqui o pacote, você quer ou não quer. E aí Jesus falou isso para... João falou, lá em João, ele disse assim, quando ele vier, falando acerca do Espírito Santo, lembra Jesus falou? Confortando os discípulos. Diz, quando ele vier, falando do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Está vendo? Que mundo é esse? Porque é o seguinte, é inconcebível a ideia do Espírito Santo ir no coração de alguém e aquela pessoa poder resistir ao Espírito Santo. Você sabe que isso acontece? A pregação de Estevão, por exemplo. Calma, que eu vou falar, porque é o seguinte, por quê? Você acha que há incapacidade do Espírito Santo convencer alguém? Não. Mas por que eles rejeitaram? Porque o ser humano não, porque eles não bobão. Aí é o ponto central, porque eu acho inconcebível que alguém resista. Eu fico imaginando o Espírito Santo chegar diante do pai e dizer assim, pai, é o seguinte, o Roberto não quis, rapaz, deixou para outro dia. Tá bom, você vai lá de novo. Então, Jesus não estava falando sério quando disse que ele convenceria. Jesus, como é que pode, se o senhor disse que ele convenceria e agora fulano simplesmente rejeita ele? Eu acredito, piamente, que quando ele veio na minha vida e na de vocês estão me ouvindo, ele convenceu você. Você não disse depois. Quando chegou seu dia, a sua hora, ele veio e você não tenha. Então, eu não acredito. Eu acredito que é irresistível. Irresistível. Olha só. E o que não foi eleito... Lembra da recusa que você falou? Ele não tem chance mesmo. Não, calma. Olha só. Olha, tem bastante para falar aqui. Olha só. Vamos dividir. Só para a gente dividir melhor aqui. Então, vamos lá. Pastor... Olha, tentando, nem Pastor Antônio Carlos aqui, Roberto Carlos, perdão.
pastor Roberto. Doutor Roberto. Antônio Roberto, meu Vai, Deus. Roberto. Antônio Carlos, Vamos fazer o seguinte, Juntou pastor nós dois agora. Pastor Roberto, né, tá aqui então, ele está defendendo essa tese, é o eleito, né? Obrigado. Só que agora, pastor, nós vamos deixar o pastor Carlos Coutinho falar Certo. um pouco, tá? Até para que o senhor tenha um outro argumento também tá em bom. cima de uma pergunta, de uma resposta que vai vir de lá, Certo, e em ok. cima dessa resposta Vamos uma seguir. pergunta. Né? Sobre a questão lá que ele falou, lá da questão do... Se você fosse eleito, você aceitaria? É uma interpretação Sim. também, com todo respeito, calvinista, até porque a resposta que Paulo dá, por exemplo, o Carcereiro. Carcereiro. Só para Uhum. o pessoal do Facebook, Sim, só para entender, aqui não é um ataque à pessoa. Não, sem dúvida, misericórdia. São Misericórdia. as ideias que cada um Isso. defende, tá bom? Com certeza. Como eu disse, nós estamos para chegar no mesmo lugar, subindo a Isso. mesma montanha, porém alguns Um lado ou por outro. por um lado, outro pelo Vai outro, um chegar. aproveitando mais a visão e outro não. Muito bem, Na concordo. verdade, só querendo chegar. Exatamente Nós isso. aproveitamos a visão, porque nós amamos Verdade. a Bíblia, estudar. Obrigado, né? amém. Não Amém. estamos dizendo aqui que, Amém. que não há salvação, nada disso, né? Exato. Não. De É maneira todo aquele que nele Crê. Então, vamos lá, pastor Coutinho. Desculpa, então. Fica tranquilo, fica em paz. A questão lá, que eu não falei, se você fosse eleito, você aceitaria. É uma interpretação calvinista, e até porque também Paulo não respondeu assim para o carcereiro. Quando a gente pega Atos capítulo 16, versículo 29, o carcereiro pediu luz. Aquele contexto que Paulo e Silas estão na prisão, lá junto, tem muito louvor, né, falando sobre isso e tal. Aí tremeu lá, enfim, aí foram libertos. Aí o carcereiro queria se matar, né, queria tirar a própria vida. Paulo, né, chegou, não faça isso, nós estamos todos aqui. Aí no versículo 29 diz: o carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? E a resposta do versículo 31 não foi assim: precisamos ver se você for um eleito. Não. Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Então a salvação, quando a questão de que a pessoa vai deixar para amanhã, não vai conseguir resistir, a história de resistir, que o pastor Roberto disse, é inconcebível a ideia de resistir ao Espírito Santo. Na verdade, biblicamente, não é inconcebível. Atos capítulo 7, versículo 51, o Estevão, na pregação dele, diz: povo rebelde e obstinado, falando para os israelitas, de coração e de ouvido, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Então, está aqui um texto claro que não tem a ver com incapacidade do Espírito Santo de convencer alguém, de modo algum. Mas a pessoa vai resistir. Mas nós não temos capacidade de responder à salvação. Atos capítulo 10, nós vamos ver aqui no versículo 17, como que é mais tranquilo de entender isso. 10, 17, Atos 10, 17 não. Agora me fugiu. Eita, meu Deus do céu. Eu sei citar o texto, mas eu quero achar o texto aqui para você. Romanos, que Atos que? Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Desculpa. Pastor, enquanto o senhor procura... Aqui já achei, viu? Pelo ouvir. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, quando a pessoa escuta o Evangelho, é isso que é importante você pregar o Evangelho a toda criação. Quando a pessoa escuta o Evangelho de Cristo, ela vai ter fé suficiente para aceitar o presente da salvação. O propósito de Deus foi perfeito. Na cruz está consumado. O depósito foi feito para todos os seres humanos, não só para os eleitos. A salvação está... Antes do senhor falar, que o senhor citou aqui, Coutinho, é o versículo 31 de Atos 16, correto? Sim. Citou e foi lendo. E aqui ele fala: crê no Senhor Cristo e será salvo tua casa. Então, nesse versículo aqui, ele está falando que seria uma salvação compartilhada? Não. A salvação, ela tem que ser respondida por cada indivíduo. Obviamente, crer no Senhor Jesus será salvo tua casa. O que ia acontecer? Esse carcereiro ia receber o Evangelho, e por causa dele, ele ia levar o Evangelho para a família dele. Como levou, né? Levou. Paulo fala isso, Mas eu acredito que esse texto era específico para ele.
eu sei que muitos pastores, se você crê, você vai salvar a sua casa. Agora eu pergunto para você, você salvou a sua casa? A minha tá salva, graças a Deus. Já, Só eu e minha esposa. Não. Ok, mas no contexto família, você vai jogar todo mundo ali. Normalmente as pessoas que falam família. Eu posso dizer que sim. Mas olha, mas você sabe que quando você fala tu e sua casa, a pessoa pensa que no pai, na mãe, no avô, em todo mundo. A minha família é a minha esposa, nós somos salvos, e meus filhos. Eu creio que são salvos. A sua casa salva. A minha casa, mas não é assim que as pessoas pegam. Ela acha que eu orando por A, por B, o primo fulano. Mas é interessante, não é isso que eu estou dizendo. Não, mas é só para abrir um parênteses aí, para ficar bem claro. Um conselho para os ouvintes, né? Exatamente. O conselho foi exposto e foi específico para ele. Isso aí não é generalizado para todos. Eu acredito que foi para ele específico, para a casa desse carcereiro. Paulo falou. O crer no Senhor Jesus Cristo é específico para ele, no caso? Não, aí foi específico para a casa do carcereiro. Ele não estendeu isso, porque você não vai ver essa menção, Paulo fazendo menção em outra carta dele, ou epístola, dizendo que se eu crer, eu consigo salvar a minha família. Mas não precisa, né, pastor, também ter outro texto. Não, porque a gente precisa pregar para nossa casa. Né? Não, ele precisa ser exposto à palavra. Mas seria eu crer, né, nisso aí, estender isso. Tipo assim, automaticamente, isso, né? Bem sabemos que tem parente seu que vê o seu testemunho, vê o que Deus fez na sua vida, no entanto, eles continuam rejeitando a palavra. Mas deixa eu falar algo, sempre ficar claro também que não é a minha opinião que está em jogo aqui, não é a sua. A gente está dando base escriturística dos pensamentos. Visões de pensamento. Visões de pensamento. E cada um com a base bíblica, né? Para falar disso. Sim. Por exemplo, todos vão, se ler a escritura, vai ver que tem bodes e ovelhas. Ok? Está claro na Bíblia, né? Essa separação. Joio e trigo, ok? Peixe bom, peixe ruim. Mas aí eu me lembrei de Jesus falando do grande julgamento. Olha só o grande julgamento. Vem lá para o final agora. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, Mateus 25. Mateus 25, verso 31 ao 34. Deixa eu ver, Mateus 25, verso 31 ao 34. Olha que coisa linda aqui. Mateus 25, 31 ao 34. Diz assim: quando o Filho do Homem vier na sua majestade, está falando da sua segunda vinda, todos os anjos com ele, coisa maravilhosa, nós cremos, né? Então se assentará no trono de glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, como o pastor separa as ovelhas do cabrito. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. O rei dirá aos que estiverem à sua direita: venha, bendito do meu Pai, e herdar o reino que está preparado para vocês antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Então a escolha de Deus pela Bíblia vai ser antes então há ovelhas e bode. Ou seja, o que a Bíblia mostra é que aqueles que creram é chamado de ovelhas, e aqueles que não creram são bodes. E eles passaram a ser ovelha quando creram ou já era antes? São indagações que a gente tem que fazer na Escritura Sagrada. Eles se tornaram antes ou já eram? Eles se tornaram ovelhas a partir do que creram ou já eram ovelhas de Deus? Porque João vai responder isso aqui. Os judeus cercavam Jesus. Lembra da recusa? Falamos da recusa há pouco tempo, que alguém pode resistir, não querer, e como nós temos muitos exemplos disso. Não queria receber Jesus como Messias, o Filho de Deus. Lá em João 10. João 10. Os judeus recusando Jesus como Filho de Deus, como Messias, o Salvador. Aí Jesus se dirige a eles e vai dizer o seguinte: Jesus respondeu: já falei, mas vocês não acreditaram. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vocês já viram? Ou seja, os sinais que Jesus fazia davam testemunho que ele era o Messias, porque a Escritura falava dos sinais prodígios que o Messias faria. E os judeus viram isso, alguns deles, e não acreditaram. Jesus está dizendo: vocês viram e não acreditam. Mas vocês não crerem. Olha o que vai falar, verso 26, João 10, 26. Vocês não crerem porque não são das minhas ovelhas. Vocês não creem porque vocês não são das minhas ovelhas. É forte isso aqui. Jesus dirigiu e disse assim: vocês não creem porque vocês não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu a conheço e elas me seguem. Esse é o ponto.
eu acredito que o Senhor, as ovelhas, aquelas as quais Deus escolheu, elas ouvem, elas respondem no tempo certo, na hora certa. Isso significa que alguém que rejeitou hoje, ó o ponto, alguém que está dizendo hoje eu não quero, ele não quer dizer nada. Ele pode, ele está dizendo não, ao chamado dos ouvidos. Então, o ponto principal que a Escritura vai mostrar é que eu posso rejeitar, amado Coutinho, o chamado do ouvido. Qual é o chamado dos ouvidos? A nossa aqui, nossas pregações, nossas igrejas, a evangelização que o pastor Edson faz na rua, essa pode ser rejeitada. É os ouvidos. Essa eu acredito que ela pode ser rejeitada. Piamente. Você pode convidar alguém. Quantas vezes você convidou? O trabalho que você deu, o trabalho que eu dei para ir, foi grande. É só 32 anos eu fui. Outros só tendo chamar logo cedo. Então, o chamado dos ouvidos, isso é um ponto importante eu destacar, que a Bíblia vai mostrar que ele pode ser rejeitado. Jesus disse, só vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. Então, alguém pode não ouvir. Agora, o chamado de Deus, que nós chamamos, é um dos pontos também, o chamado eficaz, aquela que ele vem e gira a chave do coração e você responde àquela mensagem. É por isso que uns vem chorando, lembra? Cada um tem um momento da sua convenção, cada um pode contar a sua experiência a mais diversas possível. E que foi isso, pastor? Foi quando ele virou a chave do coração. Pastor Coutinho, quer falar que tá... O pastor tá querendo... Ele pega o celular e vai para cima, para baixo. Pastor Roberto, ele está dizendo que, que Jesus morreu só pelas suas ovelhas. Isso. É isso aí. Perfeito. Quando Jesus fala em João 10, ele está fazendo uma comparação do mercenário e do pastor verdadeiro. E ele diz, quando o lobo vem, o mercenário sai fora, corre. Mas o pastor verdadeiro dá a vida para as suas ovelhas. Então Jesus não estava ali nessa ideia de dizendo o seguinte, que eu escolhi uns para serem ovelhas e determinei uns para serem ovelhas e outros não. Na verdade, não é isso que Jesus está ensinando. Jesus só está fazendo uma comparação do mercenário e do pastor verdadeiro. Tem a questão do... mas essa questão aí que ninguém vai chegar até Jesus se Deus não atrair essa pessoa. Com certeza. Na verdade, quando Jesus fala que... qual que é o versículo mesmo que Jesus ele fala que o João 6,44, né? Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Não o trouxer. Então, tipo assim, tá vendo? Nós não temos escolha. É Deus que vai trazer. Mas, na verdade, esse texto não quer ensinar... Lê, pastor, por gentileza. O texto... Mateus... João 6, o 40. João 6, o 40. Para ficar bem claro. Ok. João 6, 40. João 6, 40 diz que a vontade do meu Pai é isso, né? É que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Esse versículo que o pastor Everett disse é o versículo que eu creio. Mas como sair dessa questão aqui do... ninguém pode vir a mim se o Pai não... É ouvir e crer, né? Ouvir e crer. É o teuron e o esteon. Isso, ouvir né? e crer. Ouvir e crer. Então, agora, é uma constante. Continuar olhando para quem? Filho. Né? E continuar crendo. Então, como tu... eu elegi, mas ele não está me olhando e não está crendo. E uma coisa interessante que se a gente... assim, só para sair desse texto de atrair, esse texto não está ensinando no tempo após cruz. Está falando do período que Jesus estava ali, né, na terra. Quando ele fala, eu não perdi os que o Senhor me deu, ele está falando dos seus discípulos, exceto o filho da perdição, que já é outro debate já aí, que era Judas. Então ele está falando dos seus discípulos. Mesmo assim, ele escolhendo os seus discípulos, ainda ele fala ainda para os seus discípulos, por exemplo, quando ele prega uma mensagem dizendo o seguinte, vocês estão me seguindo por causa do pão que eu multiplico, não por causa dos sinais. E as pessoas vão embora. E aí ele olha para os seus discípulos daquela hora em diante, ele fala o seguinte aos seus discípulos, no versículo 67 de João 6, vocês também não querem ir? Ora, por que Jesus faz essa pergunta para os discípulos, vocês não querem ir, se não há chance deles irem, até porque eles foram atraídos para Jesus por causa de Deus? Não resta chance. Não. Na verdade, claro que havia a possibilidade dos discípulos deixarem, sim. E essa questão de atrair, pastor Coutinho, essa questão de atrair pós-cruz, é só ler o capítulo 12, de versículo 32 de João. Jesus dizendo, mas quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Não é só os eleitos, atrairei todos.
É simples aqui o texto. Aí você cai no universalismo, né? Não. Se você jogar todos, vai cair no universalismo. A Lembra? mensagem do, sim, lembra? A mensagem do Evangelho, professor Roberto, essa mensagem abre a possibilidade para a pessoa aceitar a Cristo ou rejeitar a Cristo. Ó, vamos lá. Pedro acaba até dizendo na sua segunda carta, lá no capítulo 3, versículo 9, né? O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa. Sim, sim, sim. Não é verdade? Pô, Como rapaz, esqueci os julgam meus alguns. versículos aqui, eu só estou me defendendo Pelo aqui. contrário, ele é extremamente paciente para convosco. Eu li esse convosco versículo. em todos. É. E não quer que ninguém pereça, mas que todos Certo. cheguem ao arrependimento. Vamos voltar Eu para vou todos, destacar aqui, brincando aqui, vou destacar a sua coragem de citar esse texto eu antes de eu... acredito, essa graça, ó. Depois eu vou ler de novo Ó, esse texto. e João tira toda escama que Deus, nessa questão que Deus tem povo, e nenhum deles vai se perder. Jesus fala isso. Nenhum dos que o Pai me deu. Peraí, como é que é? Nenhum, exceto o filho da perdição. Você já citou ele. Olha o que Jesus está dizendo. Nenhum dos que o Pai me deu. Então, Deus deu pessoas a Jesus. E Jesus, nesse mesmo discurso, que é um discurso mais longo, João 6, capítulo 6, Jesus agora escancara. Ele vai repetir de novo. E prosseguiu. Por causa disto, é que eu falei que ninguém vai vir a mim se não for dado pelo Pai. Jesus foi bem claro. Eu lembro que quando Pedro revela sobre a igreja, lembra aquela revelação tremenda que as portas do inferno não prevaleceria contra a igreja, lembra? As portas do inferno não prevalecerá contra a igreja. Aí Jesus diz assim, isso. E aí Jesus diz, muito bem, Pedro, mas não foi carne nem sangue que te revelaste, mas vosso Pai que está no céu. Então Deus, eu acredito que vai a Cristo, aquele quem Deus quer se revelar a Ele. Eu não acredito que isso esteja na mão do homem. Por isso que, hoje eu compreendo claramente, algumas pessoas morrem na incredulidade. Eu já orou com pessoas, ele no leito do hospital não tinha nenhuma opção. No leito do hospital ele não tinha nenhuma opção. E simplesmente ele disse que não queria. Por qual razão aquele homem não quer, rapaz? Viu tantos sinais, prodígios e maravilha. Eu sei. Se ele morreu naquele estado lá, seu último suspiro foi rejeitando a Jesus, certamente ele não era um dos eleitos. Agora, deixa eu ler em João, que eu teci um comentário, mas eu vou ler isso aqui. Prosseguiu, por causa disso falei que ninguém poderá vir a mim se não for trazido pelo Pai. Diante disso, muitos seus discípulos abandonaram e já não andavam mais com ele. Estou lendo João 6,66. Então Jesus perguntou aos 12, será que vocês também não querem? Vocês não querem se retirar? Pedro, sempre na frente, disse assim, Senhor, para onde iremos se só tu tem palavras eternas? E nós temos crido e conhecido que o Senhor é santo. Então Jesus disse, não é fato que eu os escolhi vocês, os 12, mas um de vocês é o diabo. Esse aqui é outro assunto bem pesado, não vou entrar em nome de Jesus, se referindo a Judas. Mas, gente, o ponto que eu quero expor é que Jesus... Você viu, eu escolhi os 12. Aqui. Morreu por muitos e não por todos. Morreu por muitos, por todos. E não por todos. Vamos lá. Ok. Estamos caminhando Isso. já até para a parte final. final, né, Isso. Caína? Pastor Coutinho possa responder agora, depois fazemos as considerações finais. Ele diz, morreu por muitos e não por todos. Né? A visão, Sim, ele foi falando, mas é a visão feminista, né? Conforme a escritura. Ah, sempre lembrando, com base E escriturística. eu vou falar também com base escriturística aí agora, né? Não, nunca é minha opinião. Fica então aos ouvintes a decidirem isso. 2 Coríntios 5,14. Pois o amor de... Vou esperar o pastor abrir. 2 Coríntios 5,14. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Quem que é esse um? Jesus. Morreu por todos. Não tem eleito aqui no texto. Não acha eleito. Logo, todos morreram. Versículo 15. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vamos imaginar que Deus elegesse então um grupo para salvação. João seria dentro desse grupo? O João, o escritor, que escreveu o Apocalipse, se Deus elegesse, sem dúvida alguma, seria, se for. Vamos imaginar que eu não creio, então, do lado dessa visão de que Deus elege um grupo e não tem a salvação disponibilizada para todos. O próprio João escreve aqui, 1 João 2,2, ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados. Nosso quem? De João, estou falando, eleito, sem novidade. Pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos.
mas também pelos pecados de todo o mundo. Então, a salvação foi disponibilizada a todo mundo. Todas as pessoas, o pagamento foi feito para o ser humano. Posso? Considerações finais, pastor Antônio Roberto. Amém. Já fez a sua? Não, vou fazer a minha ainda. Ah, Só foi eu Sim, responder. responderam a que o senhor comentou, que o senhor estava comentando antes Ok. dele. Considerações finais, nós Isso. só temos mais 2 minutos. Ok. Então pela Escritura Sagrada, ela me apresenta que o sacrifício de Jesus foi eficaz, que nenhuma gota do seu sangue vai ser desperdiçada. Nenhuma gota, os quais ele morreu, esse virá a ele, conforme João fala isso. Em Isaías 53, ele diz, ele verá o fruto da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará. Por isso eu lhe darei a vossa parte, grande como estou dizendo. Então, ou seja, eu acredito que ele morreu por muitos e não por todos. E que a salvação, ela é eficaz mesmo. Quando ele vai naqueles os quais Deus escolheu. Eu acredito que Deus escolheu um povo, conforme Efésios fala. Eu teria muito tempo a discorrer. Que Deus tem um povo, que escolheu esse povo antes da fundação do mundo, e por esses que Jesus deu a sua vida. Agora, a proposta do Evangelho é apresentada a todos, até porque eu não sei quem é os eleitos. Mas o Pai sabe, então eu não posso fazer acepção. É aquele não é, não sabemos, isso pertence ao Altíssimo, conforme está escrito em Deuteronômio. Tem coisas que está em Deus e não em nós. Seria alguém muito prematuro em julgar que A é salvo e B não é salvo. Para mim, a salvação foi estendida a todos. Isso que estendida a todos, tá? A mensagem é Daria mais a todos. uma hora Isso. tranquila esse debate, no sentido, porque tem muita coisa que o pastor vai falar e muita... Exatamente. Mas o Pai fazer o fechamento, eu acredito que Deus tem suas ovelhas, e a essas ovelhas nenhuma vai se perder. Pastor, eu sou ovelha? Fé é certeza e convicção. Certeza de fato que não se vê. A certeza de coisa se espera e convicção de fato não se vê. Você sabe no seu íntimo, se você crê no sacrifício de Jesus. O pastor não pode julgar. Não temos a menor condição de julgar. Julgar quem Repito, é, quem é e quem não é. É bem claro isso. Não é essa a intenção aqui. Dizer que, então Deus, então se eu sou eleito, não sei, Deus o sabe. E você também, pela sua convicção de fé, em crer em Jesus Cristo como um suficiente Salvador. Esse é o ponto central nosso. Nós cremos dessa forma. A consideração final aqui, eu poderia caminhar bastante, mas eu vou falar rapidinho. A consequência do pecado de Adão atingiu todos os homens? Sim. Sim. Todos morreram. Agora, todos morreram por causa da consequência do pecado de Adão. A obediência de Cristo não atinge todos os homens, atinge só os eleitos. Não tem jeito. Mas, para a gente finalizar aqui, de maneira bem rápida, que 10 razões porque Deus deseja salvar todas as pessoas. Número 1, porque a Bíblia diz claramente, 1 Timóteo 2, que nós vemos ali e explicamos. 2, porque faz parte do caráter de Deus que todos se arrependam, conforme está lá no livro de Pedro. 3, porque Jesus veio para resolver o problema da raça humana. 4, porque Deus não faz acepção de pessoas. 5, porque a ordem é para pregar para toda criatura. Por que pregar para toda criatura, Deus? 6, porque o Espírito Santo trabalha para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. 7, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e não apenas dos eleitos. 8, porque Deus é amor. 9, porque Jesus veio buscar aquele que estava perdido. E essa é a realidade de todo homem, não só dos eleitos. E 10, porque Deus é justiça. Se o pecado de Adão atingiu a todos, como falei agora, a salvação deve ser disponibilizada a todos os homens. Eu quero agradecer pela participação, pastor Roberto. O senhor, eu reconheço, o senhor é um estudioso da palavra de Deus. Um estudioso da palavra de Deus. Uma posição muito difícil o senhor defender aqui. A grande maioria, nós acreditamos na eleição, mas a eleição em Cristo, né? Não algo... A predestinação acreditamos também, mas em Cristo. Tem muito assunto. Então, assim, o pastor Roberto é um homem de Deus, alguém que me recebeu tão bem lá na igreja dele quando eu fui. Já pregou na minha igreja. Ele só não convidou para cuidar dele, já não dava aquela. Um dia vai dar certo a gente falar sobre o livro, outra coisa. Cachê é muito caro. Cachê é muito caro. Pastor Roberto, muito obrigado pela sua educação. O pastor é mais experiente do que eu e com certeza tem todo o meu respeito aqui. É uma posição muito difícil de defender. É difícil demais. 90% acredita nele. Eu estou nos 10.
E vamos ver outra oportunidade para não só eu e o pastor Roberto, mas abrir, né? Então os outros vão chegar, vão ter que agradecer a nós aí por essa grande tempo, novo tempo, a melodia Obrigado, que se abre Kainan. aqui. Agradeço, Kainan. Obrigado, pastor Everett. Quero agradecer vocês dois, tá? Meus amigos, meus irmãos. Graças a Deus, Deus tem nos dado a oportunidade de crescer. Amém. Graça e conhecimento, né? Mas só deixando aqui as minhas considerações finais. Kainan, muito obrigado. Estarei sempre à disposição. Mas Apocalipse 2:11. Aos que vencerem. Oh, glória a Deus. Vamos junto. Glória a Deus. Já quero agradecer também a todos por terem vindo, por ter disponibilizado um pouquinho do tempo de vocês. Amém. E a quem acompanhou também esse debate fervoroso aqui. Amém. Pastor Roberto, presente. Obrigado. Muito obrigado a todos. Semana que vem estamos aqui novamente. Quem sabe um próximo aí a gente marca um outro debate sobre um outro tema. Amém. E ver mais tempo também, porque Amém. uma hora foi Os muito ouvintes podem até mandar aqui mensagem Sim, para a rádio. teve muita já. Deixar aqui. É que não teve Não teve debate pergunta nesse pra gente tema. responder, né, pastor? Vai ter um monte me detonando. Pergunta foi o que não faltou, mas numa próxima a gente disponibiliza um pouco mais de tempo Amém. para ambos responderem as perguntas dos Amém. ouvintes, tá bom? Amém. Obrigado a todos, Deus abençoe e tenha uma ótima tarde. Amém. Graça e paz a todos. Amém. Glória a Deus. É, Um prazer. Deus é bom.